Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Que bênção você está vendo este vídeo, ouvindo. Compartilhe este vídeo, essa mensagem com alguém, com um amigo, com um pastor, um familiar. Certamente esta palavra vai abençoar. Você que é obreiro, pastor, você que está iniciando o ministério, você mulher dirigente, você que é pastora, você que é coordenadora, responsável, você que dá aula para a escola dominical, você que cuida de departamento infantil, trabalhadora da casa do pai. Olha só, eu quero compartilhar com você uma mensagem. O tema é: presença de Deus não é de qualquer maneira. Presença de Deus não é de qualquer jeito. E eu quero ensinar passos da vida daquele que tem colocado a mão no arado, daquele que trabalha para o Senhor, que preza pela presença de Deus. De verdade, olha o que a presença de Deus ela causa na vida de alguém, e isso é extraordinário. Eu vou usar segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6, versículo de número 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, 90 dias, hein? Eita! E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa, ou seja, abençoou a vida de Obed-edom, o que ele fazia, o que ele tinha e toda a sua casa. Extraordinário. Mas antes, voltando um pouquinho, Davi, que precisava exatamente, sentiu a necessidade, porque a arca estava na casa de Abinadab, não é? Ficou lá por muitos anos sob a liderança do rei Saul. Primeira coisa que você precisa entender: a arca é símbolo da presença de Deus. A presença de Deus não está na arca, condicionado à arca, precisa entender isso. Mas é um símbolo, é uma maneira, porque quem tinha a arca, o objeto, demonstrava reverência, devoção, cuidado, zelo pela presença de Deus, cultivava a presença de Deus. Não que a presença de Deus está condicionada a uma imagem, a um objeto, porque Deus é espírito. Deus não está vinculado a uma imagem, a uma pintura, a um objeto. Deus é espírito, o espírito não se prende, o espírito é livre, não é verdade? Mas existe uma simbologia, por isso que algumas religiões que usam um objeto como um meio de fé, de exercer sua fé, alguma imagem. Você observa quando alguém passa em frente à sua igreja, curva a cabeça ou faz o sinal da cruz, né? Respeito, reverência. São pessoas que são devotos de verdade. No cantinho da sua casa tem a imagem, né? O altar, né? Respeito, né? Reverência, é a ética. A ética é a cereja do bolo da educação, não é? É interessante isso. Então, a arca era símbolo da presença de Deus. E a presença de Deus, o símbolo, estava no lugar errado, fora de onde Deus tinha desejado e proposto das Escrituras, porque o foco de Deus era Jerusalém, o foco da adoração, o propósito da adoração, e o nome dele ser glorificado. Existem vários textos no Antigo Testamento que Deus escolheu Jerusalém para ser adorado ali, para ser cultuado ali, mas não está limitado para servir a Deus, para fazer o culto, não está limitado ao símbolo, à caixa, à imagem, à arca. Presença de Deus, nós estamos no tempo da graça, a presença de Deus habita dentro de nós. Deus é espírito, que coisa tremenda. E a arca, há pessoas que dizem que é símbolo da presença de Deus, é a Shekinah de Deus. Olha só, existem duas coisas. Muitas pessoas falam assim, era o símbolo da glória de Deus, a arca era símbolo da glória de Deus. Shekinah significa presença, porque a glória não pode vir primeiro do que a presença. Deus primeiro precisa ser presente, depois você vai sentir a glória daquele que está presente. Então tem pessoas que estão dentro de uma igreja, dentro de uma reunião, dentro de um culto, um movimento espiritual, mas ele não sente a glória. Ele está na presença, mas não sentiu a glória ainda. Precisa discernir isso. Por quê? É um processo que ele sabe que tem glória, mas ele não está sentindo. Por quê? Deus primeiro precisa se fazer presente. Então vem primeiro Shekinah. Kavod, que é glória, vem depois. Então a arca era símbolo da presença de Deus. Então quem tinha a arca, o Kavod, sentia a
glória de Deus, o kavod de Deus, glória. Então tinha que ter presença, a Shekinah, a arca, e quem tinha, quem zelava e quem cuidava, não é de qualquer jeito, presença de Deus não é de qualquer jeito. Então se fizer de qualquer jeito, não sente glória, o kavod de Deus. É isso que eu estou falando. Então tem gente que está na igreja, está na presença, mas não sente a glória. Porque às vezes algumas coisas separam, né? Geralmente um pecado, né? Isaías 59. Algumas coisas pode ser um pecado, alguma opinião, ou então ainda não nasceu de novo, ou a palavra ainda não entrou. Então ele está na presença, ele está na Shekinah, mas ele não sentiu o kavod de Deus ainda, a glória de Deus. Então, onde a arca entrava, ela fazia o ambiente ser diferente. Presença de Deus é isso. A glória de Deus é isso, tá bom? Então tá bom, Davi vai buscar essa arca para trazer para Jerusalém, não é? Para trazer para perto dele. Davi vai com uma comitiva, não é? Mas chegando lá, quem pega a arca é os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, né? Pega a arca, coloca em cima dos animais, dos bois, só que chega uma etapa que os bois vão tropeçarem, a arca cai e eles colocam a mão na arca, né? E Uzá colocou a mão na arca, mas Deus, irado, Deus puniu, né? E esse veio a ser punido pelo Eterno, né? Houve ele veio a morrer naquela situação, e Davi vendo isso, Davi percebeu que, peraí, se Deus puniu assim, Davi percebeu o seguinte: não, gente, presença de Deus não é assim não, não é de qualquer jeito. Presença de Deus não é assim, gente. Tem que ser uma coisa bem feita, bem organizada. Você sabe por quê? Porque Davi não tinha preparado lugar para a arca. Você sabe que Davi chegou num conceito de o seguinte: vou arrumar um lugar para pôr essa arca. E aí que ele acha a casa de Obed-Edom, Geteu, na beira da estrada, né? Deus pega pessoas improváveis e insignificantes para fazer alguma coisa. Deus é tremendo, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, né? Para confundir tudo, né? Deus é tremendo trabalhar dele, né? Olha só, a palavra ela entra em lugares. Palavra, presença, o que confirma a palavra é a presença, o que confirma a presença é a palavra. Ela entra em lugares tremendos para fazer uma grande obra. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Porque Davi teria que voltar para Jerusalém para preparar o lugar. Davi chegou no bom senso de preparar o lugar e entendeu que arca e presença a arca pode ser um objeto, mas a presença não. Se é símbolo da presença, então faz direito. Cuida, zela, a presença de Deus não é para qualquer um, não é de qualquer jeito não. Eu fui cheio de pecado, presença e glória. Não, você pode estar na presença cheio de pecado, mas glória não. Os feitos da presença de Deus não vai refletir, não vai surtir efeito. Deus pune mesmo, nesse caso puniu e sofreu consequência. Davi percebendo isso, e a arca chega na casa de Obed-Edom. Meu Deus do céu. Obed-Edom estava numa situação que não era dos hebreus, não é? Ele era um geteu, mas era alguém fora, né, do território dos hebreus. Mas quem diz que Deus faz acepção? A palavra é para todos. O sacrifício de Jesus é para todos. A palavra é para alcançar a todos, gente. Olha o poder da evangelização da palavra e presença de Deus. Presença de Deus não está limitada a quem está de terno e gravata. Presença de Deus não está limitado a um, a outro. É para todos, mas tem que ser feito direitinho, tem que ser com reverência, com ética, com respeito, com devoção, com verdadeiro coração, sinceridade diante do Eterno. Olha o que aconteceu na vida de Obed-Edom. Obed-Edom, sua esposa era estéril, a pecuária, a agricultura não estava bem, mas ficou 3 meses na casa desse homem e ele cuidou da arca como ninguém. Eu imagino, ele colocou a arca no centro da sua sala. Aleluia. Vou tirar, tira a TV daqui, tira as coisas daqui. Agora a minha sala vai ser o altar de Deus, porque aqui tem arca. Vou cuidar, vou zelar. Eu não conheço, mas eu sei que o Deus dos hebreus é Deus poderoso, de milagre. Se o Deus dos hebreus pode ser o meu Deus também, eu vou cuidar dessa arca, a presença. Olha o que aconteceu na vida deste homem. Primeira coisa, a vida dele começou a mudar. A história vai dizer, você precisa ler no mínimo 5 capítulos para você entender a história, a biografia de Obed-Edom. Para você que é obreiro, gente, você que é pastor,
você que tem trabalho na casa do Pai, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, que você está começando no ministério, você que está liderando departamento agora, você que está começando agora no ministério, aspirando no ministério, você que é cooperador, você que é um auxiliar de escala, você que é um intercessor, você que está iniciando no ministério, na chamada, na pregação, você que tem propósito, não corte caminho. Tem muita gente cortando caminho para chegar em cima de púlpitos e altares, estão chegando sem graça, sem vida, sem experiência, sem bagagem, porque cortaram o caminho. Vou te provar nesta palavra que Obed-Edom viveu etapas por etapa, e olha o que esse homem fez, e olha o que esse homem fez, e o que Deus fez na vida dele, transformou a vida deste homem. De uma mulher que foi estéril, Obed-Edom teve 8 filhos com esta mulher. Ele teve vários netos com esta mulher. A agricultura, a pecuária prosperou na vida desse homem. A casa desse homem voltou a ter alegria. Deus ficou 3 meses. Deus abençoou toda a sua casa, a vida dele e toda a sua casa, ou seja, família. Tudo foi impactado pela Shekinah de Deus, porque a glória, o cavode de Deus entrou na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque ele era melhor? Não, ele tratou com respeito. Presença de Deus não é de qualquer jeito. Aleluia. Aí olha o que acontece na vida desse homem. 7 coisas que aconteceram na vida de Obed-Edom. E eu quero pontuar para você que é obreiro. Manda esse vídeo para um obreiro, para um ministro, para um pastor de igreja. Olha só, para quem está iniciando o ministério. Primeira coisa, ele foi o guardião da arca, guardou na tua casa. E depois de 3 meses, Davi chegou, Davi preparou o lugar para a arca e veio buscar na casa de Obed-Edom. Primeira função dele no ministério, no chamado dele. Ele foi o guardião. E eu acredito que Davi fez uma proposta para a vida daquele homem. O zelo e o cuidado, Davi fez uma proposta. Quer ir com a gente? Quer morar em Jerusalém? Obed-Edom, ó. Foi. O que? Presença de Deus que fez na minha vida? O que a presença, a arca, o que a presença de Deus fez na minha vida, na minha casa? Vocês não conhecem minha esposa, o problema que ela tinha, não podia dar filho. Vocês não conhecem como estava ruim a situação financeira aqui. Eu queria ser pai. Olha, isso aqui, meu Deus do céu, depois disso, no evento, ele veio ter filhos. Olha só, e ele reconheceu isso, sabe? Por quê? Porque ele foi guardião. Primeira coisa, guardião. Davi fez um convite para ele. Quer ir para Jerusalém? Quer cuidar da arca? Quer trabalhar comigo? Ele foi, olha. Deus faz proposta. Deus sempre tem uma porta aberta para você. Deus sempre tem um meio para você, para te exaltar no ministério. O que Deus prometeu vai cumprir a promessa e a palavra. Mas não corte caminho, não corta etapas do seu chamado, do teu ministério. Cooperador, o diácono, vai ser pastor, pregador, cantor, líder. Não corta caminho. Chega lá na frente no altar como um pastor, mas com bagagem, com experiência. Olha só, ele foi guardião. Segundo, ele foi para Jerusalém para ser porteiro, porque tinha a arca e tinha um ministério, tinha os porteiros, que eram guardiões também, e tinha um turno de porteiros, e para isso precisava ter um coordenador, precisava ter alguém que gerenciava, o chefe dos porteiros, tá? Dentro da Bíblia que eu estou te falando. Então ele foi guardião, ele foi para Jerusalém para ser porteiro. Depois de um tempo, tudo está nos capítulos, ele foi chefe dos porteiros. Depois de chefe dos porteiros, ele foi o responsável pela arca. Olha, guardião, porteiro, chefe dos porteiros e responsável pela arca. O texto também vai dizer para nós na história de Obed-Edom, ele tornou-se músico. Só cresceu. Por quê? Por causa da presença. Quem conhece presença e discerne e sabe o quanto é maravilhoso andar na presença de Deus e desfrutar do cavode, a glória, e o que a presença de Deus cria e causa em nós, em nossa casa, em nossa família e no nosso ministério, é extraordinário. Depois ele foi músico e depois ele se tornou ministro de louvor. Está na Bíblia Sagrada também. Ele foi ministro de louvor. E depois vai concluir, depois morte de Davi, a substituição do seu filho Salomão. Quem tinha um projeto para construir um templo? Davi. Porque Davi fez um templo, um lugar para colocar a arca. Só que ele viu que a presença e glória de Deus é um negócio tão extraordinário, gente.
Você vê isso nos salmos que ele escreveu. É tão extraordinário que ele queria construir um negócio muito grande, um templo. Uma obra magnífica que ia ser a maravilha do mundo antigo, na concepção dele. Ele tinha um projeto, mas quem executou o projeto foi Salomão. Salomão que construiu o templo. O projeto era do pai, Davi. E você sabe quem foi o guardião? Você sabe quem foi o tesoureiro na época da construção do templo? Obed-edom. E o templo, o investimento, daria hoje um valor de quase 3 milhões, né, de dólares, né? E quem era o guardião, quem era o tesoureiro responsável? Obed-edom. Você está entendendo? Presença de Deus faz você crescer. Presença de Deus faz você avançar no ministério. Não corte caminho. Presença de Deus não é para qualquer um. Quem não corta caminho entende presença de Deus e desfruta da sua glória. Não vence, não pula etapas. Olha só, não vai... Porque tem gente que acha que é melhor ir de avião. Chega rápido lá na frente, no ministério. Agora tem gente que vem, ó, não corta caminho, vem trabalhando no campo, arando a terra, ceifando a terra, semeando na terra, vem trabalhando, até chegar no mesmo lugar, sem cortar caminho. Tem gente que chega no ministério assim, ó, de avião. Outros pulam de paraquedas, mas cortam de avião, porque já chega lá na frente, chegam sem graça. Agora Obed-edom venceu etapas. Um obreiro, um exemplo do Antigo Testamento, de como ser crente de verdade, guardião da arca, porteiro, chefe dos porteiros, responsável pela arca. Imagina, gente, chegar a etapas da vida dele, agora você vai ser responsável pela arca. Gente, que privilégio. Depois disso ele aperfeiçoou, ele foi ser músico, foi aprender música. Olha, aprendeu música, aprendeu a cantar, adorar a Deus. A referência dele, lógico que era Davi. Depois ele foi ministro de louvor, gente. Olha que tremendo esse camarada, desfrutando da glória e a presença de Deus. E depois ainda ele venceu etapas tesoureiras. E a vida dele? Teve 8 filhos, netos. Gente, que história maravilhosa. É o que Deus tem para você que está vendo essa mensagem, este vídeo. Deus te chamou como Obed-edom para fazer a diferença. Preza pela presença. Cultiva a presença. Não saia da presença. Não tira o pé da presença. Seja adorador na presença, Shekinah. Você vai desfrutar de momentos de kavod na sua vida, momentos gloriosos na sua vida. Olha que coisa tremenda. Talvez você está como guardião, mas amanhã você vai ser porteiro. Investe no seu ministério. Amanhã você pode conhecer música e aprender a ser adorador, ministro de louvor, tesoureiro. São funções que Deus vai te levantando, vai te experimentando e chega lá na frente como uma mulher de Deus, uma missionária, uma dirigente do ciclo de oração, alguém que sabe cantar, mas com conteúdo, alguém que profetiza, mas com conteúdo, que chega na posição como vitrine para uma igreja, vitrine para uma geração, modelo para uma geração, mas com bagagens. Eu não cortei caminho, eu cheguei aqui mais com trabalho. Um dia na igreja eu já fiz isso, já coloquei copo de água em cima de púlpito, já recolhi oferta, já servi Santa Ceia, já fiquei olhando o carro na frente da igreja, já fiquei fazendo segurança da igreja, já apoiei, já cooperei. Um dia eu fui separado para ser cooperador na obra, um dia eu fui levado a diácono, um dia eu fui levado a presbítero, um dia eu fui consagrado a evangelista, um dia eu fui separado a ser pastor, hoje eu sou missionário, hoje eu sou pastor de setor, pastor de campo. Ei, pastor, obreiro, servo de Deus, mulher de Deus, você que está iniciando ou você que ainda está no meio, ei, tudo tem o seu tempo, você é Obed-edom de Deus, você vai continuar crescendo. Cultive